Cristo, Rei da eterna glória. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta missa aqui na área de missão Nossa Senhora Aparecida. Que bom, meu irmão, que bom, minha irmã, que bom que vocês vieram a esta Santa Missa. Você fez sua parte. A partir de agora, Deus vai fazer na sua vida, na vida das senhoras, dos senhores, a sua parte. Quando nós começamos esse trabalho de fazer as missas nos setores, nas áreas de missão aqui da Paróquia Santa Cândida, há mais ou menos 5, 6 anos atrás, aqui na Matriz. Então, por exemplo, a primeira missa que nós fizemos na casa de um senhor que chamava Pedro. E esse Pedro, então, por diversos motivos, hoje ele mora no Japão. Foi para o Japão. A segunda missa que nós fizemos nas áreas de missão aqui da Paróquia Santa Cândida, na Matriz, foi aqui nesta área de missão que hoje chama-se área de missão Nossa Senhora de Aparecida. Então, não sei se alguém de vocês que está nesta missa hoje se lembra da missa que nós fizemos há mais ou menos 5 ou 6 anos atrás, aqui, a primeira missa aqui nesta rua mesmo, né? Até inclusive foi na casa da Osnira. E eu lembro que naquela noite, né, eu dizia assim que a gente não sabia como fazer, como realizar esse trabalho. E daí naquela mesma noite, né, que antecedia aquela missa, eu sem querer em casa, não conseguia dormir à noite. E eu fui ligar a televisão e meu filho deixou a televisão no último volume ligado no home theater e estava passando um filme, né? E o filme dizia assim: Francisco, Francisco, reconstrói minha igreja. E o jovem Francisco lá parece que não entendeu direito a mensagem e saiu para a comunidade pedindo que a comunidade ajudasse ele a construir uma igreja. Aí ele foi lá no meio dos pobres, né? Os pobres o ajudaram, alguns com pedra, tijolo, valores financeiros, e Francisco então construiu a igreja. Aí mais tarde ele percebeu que na verdade não era isso que Deus estava pedindo. Não era construir uma igreja, era reconstruir a igreja. E é mais ou menos isso que nós estamos fazendo já há alguns anos, indo caminhando de um setor para outro setor, procurando construir esta igreja que Deus pediu a Francisco. Uma igreja feita de pessoas. É por isso que nós estamos aqui hoje, para que juntos, nós possamos juntos celebrar a nossa fé. Em pé, com bastante entusiasmo, iniciemos esta missa. Canto número 9. Volta, meu povo, ao teu Senhor, exultará teu coração, Ele será teu condutor, tua esperança de salvação, tua esperança de salvação. Se confessa seu pecado, Ele é justo e compassivo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Uma boa noite a todos. É com alegria que hoje nós nos reunimos, né, mais uma vez, como comunidade, como família de Deus, para celebrar a nossa fé, rezarmos juntos, né, e também nos fortalecer com a graça de Deus. Queremos agradecer a família que nos acolhe, o João, Camila e a Isabela, né? Então essa família que hoje nos acolhe nesta casa, esta casa que também se torna uma igreja, né? Formada cada um e cada uma de nós. Queremos acolher todos vocês, aqueles que participam nas missas, que participam nas novenas, que recebem a capelinha, mas também aqueles que às vezes ainda não recebem a capelinha, às vezes não participam dos grupos, dos encontros, né? Que esta missa, esta celebração
possa nos fortificar, nos fortalecer na fé, aquilo que o Tarcísio falou há pouco, né? A igreja somos nós. E às vezes a gente está um pouquinho meio precisando de uma reforma, não é assim? Quando o cabelo está meio desajeitado, o que a gente faz? Arruma, né? E essa arrumação do cabelo, o que coloca? Não é só passar um pente assim, já fica bom? Não? Nós os homens acho que é mais fácil, né? Passou um pente e já ajeita. Para as mulheres, para arrumar o cabelo, o que precisa? Só Jesus na casa. Mas precisamos de uma porção de coisa, não é? Agressivo agora. Olha, né? Vamos lá, precisa uma tinta, alguém falou, né? Um creme, secador, condicionador, né? Água, força no braço. Shampoo, água, força, né? Spray. Veja que e fica bonito, não fica? Fica, né? Não vai dar de qualquer jeito, né? Arrumar um pouquinho, né? Então veja que às vezes a gente sabe que o cabelo precisa dar uma arrumadinha. Quando a gente vai para um casamento, né? Uma festa de aniversário, a gente também dá uma arrumadinha, né? Na roupa, no sapato, né? Se ajeita um pouco. Não é bom? É, né? E como a gente se sente bem quando está bem, cabelo é só um exemplo, né? Cabelo arrumadinho, mais ou menos, porque a gente se renova também, né? Veja que na nossa vida também nós precisamos, de vez em quando, também dar uma arrumadinha na nossa fé, não é assim? Às vezes a gente está tão esmilinguido, está tão raquítico, né? Está tão, como que dizemos lá, anêmico na fé, né? Precisamos também dar uma animada. Como isso nos ajuda, né? Fé em Deus, confiança, né? A esperança, né? Às vezes a gente está precisando de esperança, né? Olhar a vida com mais gosto, né? Então precisamos também, como deu exemplo, né? Às vezes arrumar o cabelo, se arrumar para ir para uma festa, precisamos também arrumar a nossa vida de fé. Por isso é o momento do ato penitencial e nós queremos, assim, dizer, né? O que nós precisamos arrumar na nossa vida de fé. O ato penitencial é pedir o perdão, pedir a misericórdia de Deus. Assim como às vezes o nosso cabelo, a nossa roupa, nossa casa precisa às vezes de uma reforminha, de uma ajeitada, né? Nosso carro, a bicicleta, alguma coisa que nós usamos, assim também a nossa vida de fé precisa fazer alguns consertos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode se assentarem, se tiverem lugar. Vamos agora partilhar um pouquinho a palavra de Deus. A palavra de Deus tem esta força dinâmica de também nos ajudar, nos animar, nos fortalecer. E nós estamos vivendo o tempo da quaresma, né? E o tempo da quaresma é esse tempo que a igreja nos chama a mudar algumas coisas na nossa vida. É chamado o tempo da conversão. O que será que é conversão? O que quer dizer essa palavra conversão, né? Conversão quer dizer mudança. Mudança de mentalidade, mudança de atitudes, né? Se cada um de nós nos perguntarmos, né? Será que a gente precisa mudar alguma coisinha em nossa vida? Precisa, né? Todos nós precisamos mudar alguma coisa na nossa vida que às vezes não nos ajuda a gente viver bem em relação a Deus, né? Em relação à nossa fé em Deus, mas também não nos ajuda às vezes na convivência com o próximo. Portanto, o tempo da quaresma é esse tempo que somos chamados à conversão, a mudar um pouquinho as nossas atitudes.
Nós ouvimos na palavra de Deus, né, o Salmo, e o refrão do Salmo dizia o seguinte: o Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. É dizer, é mostrar a misericórdia de Deus. Imagine se Deus nos tratasse como exige as nossas faltas. Nós estamos lixados, né? Quantas faltas nós temos, né? Quantos pecados cometemos. Alguém de vocês lembra? Acho que hoje os pais já não usam mais isso, né? Mas quando às vezes a gente era pequeno, né? A mãe, para assustar a gente, ou às vezes o irmão mais velho dizia: você vai ver, Deus vai te castigar, né? E a gente morria de medo, né? Porque imagina o castigo de Deus. Mas nós vemos que no Evangelho de hoje, Jesus, ele vai mostrar um Deus totalmente diferente. Não um Deus castigador, mas um Deus misericordioso. Eu gostaria de fazer aqui, dar um exemplo, né? Como é a misericórdia de Deus. No Antigo Testamento se pensava que Deus era um Deus que castigava, né? Então era um Deus muito distante do povo, mas um Deus que também castigava aqueles que erravam, aqueles que pecavam. Nós vemos que Jesus, ele vem mostrar um Deus totalmente diferente. Um Deus que é Pai, e o Pai é alguém que o Filho não tem medo, né? Ou deveria ser, né? O Filho não deve ter medo do pai e da mãe, mas deve ser próximo do pai e da mãe. Jesus, ele vem mostrar que o Pai, Deus, é muito próximo do povo. Quando Jesus dizia: quem vê a mim, vê o Pai. Quem me escuta, escuta o Pai. E vocês lembram quais eram as atitudes de Jesus? Como que ele tratava as pessoas? Com chicote? Só uma vez lá, né? No templo, estavam explorando. Mas como que Jesus tratava os doentes? Mandava para o posto 24 horas ou não? Como que ele tratava os doentes, né? Curava. Primeiro acolhia, né? Primeiro acolhia aquele que estava doente, cuidava, né? Curava, né? Como que Jesus se portou quando levaram aquela mulher pecadora para ser apedrejada? Jogou uma pedra nela também? Vocês lembram o que ele disse? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E ainda disse para a mulher, né? Está arrependida? Vá em paz e não peques mais, né? Veja que Jesus nem perguntou o que ela fez, porque queria apedrejá-la, né? Só disse: está arrependida? Vá e não peques mais, né? Dá uma nova oportunidade, uma chance para aquela mulher. Nós vemos que a atitude de Jesus com as pessoas era atitude de misericórdia. E quando ele dizia: quem me vê a mim, vê o Pai, quem me ouve, ouve o Pai, Jesus, ele retratava quem era Deus. Por isso mostra um Deus muito próximo, né? Um Deus que não castiga, mas um Deus que tem misericórdia. No Evangelho de hoje ele vai dizer, né? Sejam misericordiosos, né, uns para com os outros. O que é ser misericordioso, né? É a gente também acolher a miséria do outro, né? Se debruçar para ouvir o outro, mas também sofrer com o outro. E às vezes nós vamos ficando tão insensíveis pelo sofrimento, né? Pelas coisas que acontecem, que às vezes a gente pode até dizer: ah, não é comigo, não é com a minha família, não tem nada a ver com isso, né? Veja que nós vamos ficando insensíveis às vezes à violência, a uma série de coisas, né? Parece que já não nos abala mais. Jesus hoje mostra no Evangelho que ele diz: precisamos ser misericordiosos uns com os outros. Ele diz: não julgueis para não ser julgado, né? Alguém dizia, ele quando pedimos perdão, né? Dizia: se não julgar os outros, né?
Então Jesus ele vai dizer, não julgueis para não serem julgados, né? Ele diz, mas sejam misericordiosos, né? Ele mostra que o Pai não castiga. Por isso que o Salmo vai dizer, né, se Deus nos castigasse pelos nossos pecados, mas Deus não nos castiga. Deus sempre nos dá uma oportunidade. Eu falei que ia dar um exemplo no início, né, ali da minha reflexão, e o exemplo que eu gostaria de dar é de uma família. Vocês que são pais, são mães, às vezes os filhos aprontam com vocês, né? E nós aprontamos com os nossos pais também quando era jovem. Nós aprontamos, né? Talvez aprontava de uma maneira diferente, porque senão o laço comia no couro, né? No corpo. Né? Mas a gente também tinha as nossas faltas lá, né? Mas imagine se cada vez que o filho ou a filha apronta com os pais vão colocar para fora de casa. Não, né? Às vezes dá vontade, não dá? Né? Como diz uma mãe ali, às vezes é difícil, né? Porque às vezes com os filhos, as dificuldades, às vezes dá vontade. Mas o que a mãe e o pai quer para o filho? É o bem, né? E vai dando sempre uma oportunidade, né? Meu filho, minha filha, você errou, você aprontou conosco, mas seja melhor. Sempre dá uma nova chance. E mostra o caminho, aponta, né? Você pegou o caminho errado, mas é por aqui. Muitas vezes consegue, né? O pai e a mãe conseguem ajudar o filho, né? Retoma o caminho de novo, às vezes demora um tempo mais, é difícil. Mas vejo que os nossos pais, né? Sempre nos deram uma oportunidade. Vejam que vocês, pais, sempre também dão uma oportunidade para os seus filhos. Aí este é o exemplo que nós vemos no Evangelho de hoje, onde Jesus fala dessa misericórdia, né? Que Deus, Ele tem misericórdia para nós. Primeira leitura, o profeta também diz, nós sabemos que erramos, mas pedimos a Tua misericórdia. Então essa oportunidade que Deus vai nos dando a cada dia. Imagine se Deus castigasse nós por cada pecado que a gente fizesse, né? Pois cada pecado vai cair um fio de cabelo. A gente já estava careca, né? Imagina, né? Eu vou perder o cabelo, né? Só dizendo assim que Deus sempre nos dá uma oportunidade, porque Ele é bom. Né? Veja nós, né, vocês pais como mães, que têm as limitações, mas sempre acolhem o filho, sempre querem bem o filho, né, a filha. Imagine Deus foi capaz de entregar o seu próprio filho para nos salvar. Então o tempo da Quaresma é esse tempo também de a gente rever algumas coisinhas na nossa vida que não vão bem, daí dizer, como eu dava o exemplo lá no início, né? Como às vezes nós precisamos dar uma cuidadinha no cabelo, dar uma cuidadinha na nossa roupa, fazer uma reforminha da casa, cuidar lá do carro, da bicicleta, dar uma consertada em alguma coisa. Precisamos também fazer esses pequenos consertos em nós, né? Porque Deus sempre nos dá uma nova oportunidade. Né? Sem dúvida, né? Precisamos a cada dia. E a Quaresma é esse tempo, né? Para que na Páscoa sejamos renovados, né? E às vezes não precisa a gente querer mudar muita coisa. Mas nas pequenas coisas, nas pequenas atitudes da nossa vida. Você às vezes grita com o marido lá, fazer o propósito, você mais calma, coitado do marido, né? Ou às vezes o marido, né, que não tem paciência com a mulher, né, fazer o propósito, você mais tranquilo, né? Ou às vezes com os filhos, a falta de paciência, os filhos com pais, às vezes lá no trabalho, né? Vou ter um pouquinho mais de paciência com aquela minha amiga, é gente boa, mas é chata aquela mulher, né? Mas vou ter paciência lá com o meu patrão, exige, né? Quer produção, quer que faça isso, mas é um homem bom, né? Então são pequenas coisas que a gente precisa mudar dentro de nós para também ajudar a mudar os outros, né? Por isso que Jesus diz, né? Não julgueis para não serem julgados, né? Por isso que às vezes a gente precisa mudar alguma coisinha em nós
para depois que o outro também possa mudar. Mas a mensagem que fica hoje é esse amor, essa misericórdia que Deus tem para conosco, né? Deus que nos ama, Deus que nos respeita também, de nossa limitação, as nossas faltas, mas Deus que sempre nos dá uma nova oportunidade, né? Por isso queremos louvar, agradecer, bendizer a Deus por tudo isso, né? E dizer, Senhor, sou desse jeitão, sou às vezes do pavio curto, né? Sou de pouca prosa, às vezes, né, tenho meus pecados, mas me ajuda a eu ser melhor. Mas também o esforcinho da gente, né? O esforcinho que nós precisamos. Tá bem? Que Deus nos ajude, nos abençoe, que nessa quaresma a gente possa chegar lá na Páscoa e dizer, puxa vida, melhorei um pouquinho, né? Mudei algumas coisinhas na minha vida, e isso faz uma diferença muito grande na nossa vida e na vida dos outros. Que assim seja. Amém. Frutos das nossas jornadas, repartidos na mesa do reino, anunciam a paz almejada, Senhor da vida, Tu és a nossa salvação, ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Se bendito, Senhor, para sempre. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo, tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo, tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.